colocar, ganhei mais uma canetinha bala, canetinha laser, né, para Josué, capítulo de número 20. Quem trouxe a Bíblia gosta de acompanhar na Bíblia, que senão você pode acompanhar na tela. Josué, capítulo de número 20. Oh, glória a Deus, que coisa maravilhosa. Oh, que Deus maravilhoso que nós servimos. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Josué, capítulo de número 20. Nós vamos ministrar por alguns minutos nessa noite sobre uma das passagens do Antigo Testamento que dá mais uma certificada: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Faz-nos conhecer mais profundamente a largura, altura, profundidade e comprimento do amor de Deus, da graça de Deus. As famosas cidades de refúgio, que está lá em Deuteronômio 19, Números 34, se não me engano, e Josué 20, as cidades de refúgio, 6 cidades de refúgio que o Senhor inventou, Deus criou, ideia dele, não foi criação de Moisés nem de Josué, mas sim do Senhor. Então vamos ao texto, glória a Deus. Falou mais o Senhor a Josué: dize aos filhos de Israel: designai para vós as cidades de refúgio, de que vos falei por intermédio de Moisés. Ideia 100% de Deus, amém? Deus falou: essa ideia é minha. 6 cidades de refúgio, você vai saber por quê. A fim de que fuja para ali o homicida, que tiver matado alguma pessoa involuntariamente e não com intento. E elas vos servirão, as cidades, vos servirão de refúgio contra o vingador do sangue. Fugindo ele para uma dessas cidades, apresentar-se-á à porta da mesma, e exporá a sua causa aos anciãos da tal cidade. Então eles o acolherão ali e lhe darão lugar para que habite com eles. Olha que coisa maravilhosa. Se pois o vingador do sangue o perseguir, não lhe entregarão o homicida, porquanto feriu a seu próximo sem intenção e sem odiá-lo antes. E habitará nessa cidade até que compareça em juízo perante a congregação, até que morra o sumo sacerdote que houver naqueles dias. Então o homicida voltará e virá à sua cidade e à sua casa, à cidade de onde tiver fugido. Então designaram a Quedes, na minha tradução está assim, ó, então designaram solenemente, devia ter uma palavra aqui que depois a gente vai mencionar isso. Então designaram solenemente a Quedes na Galileia, na região montanhosa de Naftali, a Siquém, Quedes 1, Siquém 2, a Siquém na região montanhosa de Efraim, e a Kiriat Arba, isto é, Hebron 3, na região montanhosa de Judá. E além do Jordão, na altura de Jericó para o oriente, designaram a Bezer 4, no deserto, no planalto da tribo de Ruben, a Ramote 5, em Gileade da tribo de Gade, e a Golã 6, em Bazã da tribo de Manassés. Versículo 9, por favor. Foram estas as cidades designadas para todos os filhos de Israel, e para o estrangeiro, olha nós aqui, é nós a fita, e para o estrangeiro que peregrinasse entre eles, para que se acolhesse a elas, todo aquele que matasse alguma pessoa involuntariamente, para que não morresse às mãos do vingador do sangue, até se apresentar perante a congregação. Eu convido você a fechar os olhos mais uma vez. Pai Celestial, muito obrigado, de todo o nosso coração te agradecemos por esta noite. Muito obrigado pelos louvores, pela adoração, pela comunhão. Obrigado, Senhor, pela tua presença. Obrigado pelos dízimos e ofertas que foram consagrados com tanto amor e carinho, generosidade e fidelidade na tua casa nesta noite. Obrigado pelo derramar durante o louvor. Obrigado, Senhor, pela visitação que o Senhor fez aos levitas, Senhor, e a tantos aqui que sentiram de uma maneira toda especial a tua presença nesse, pois tu habitas no meio dos louvores do teu povo. Senhor, muito obrigado, obrigado pela tua misericórdia para conosco, te agradecemos, Senhor. Deus, agora continua falando conosco através da tua palavra. Me unge para pregar, unge todo esse povo para ouvir, entender
crer, Senhor, e viver, Senhor, as vitórias da cidade de refúgio. Em nome de Jesus, repreendemos toda qualquer força contrária. Em nome de Jesus, te agradecemos pelo ministério infantil. Cuida, abençoa, unge, visita as crianças lá embaixo, Senhor, e continua nos visitando aqui em cima. Em nome de Jesus oramos e não cansamos de aplaudi-lo. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Você pode sentar, por favor, e me dar alguns minutinhos da tua preciosa atenção. Amém? Meu, é muito legal aprender sobre as cidades de refúgio. Ela traz uma ilustração impressionante no Antigo Testamento do que Jesus é hoje. Quantas cidades tinham? 6. Jesus é a 7ª cidade. Ele é a nossa cidade de refúgio nos dias atuais. Isaías 25:4. Porque foste a fortaleza do pobre e a fortaleza do necessitado na sua angústia, refúgio contra a tempestade e sombra contra o calor. Jesus agora é a nossa cidade de refúgio, amém? E ao mesmo tempo Ele é o nosso sumo sacerdote. Mas agora vamos por partes. No primeiro versículo do capítulo 20 de Josué, como lá em Deuteronômio 19, como em Números 34, fala sobre as cidades de refúgio 3 vezes no Pentateuco, que são 5 primeiros livros da Bíblia escritos por Moisés. Disse mais o Senhor a Josué: fala aos filhos de Israel, apartai para vós outros as cidades de refúgio, de que vos falei por intermédio de Moisés. A ideia da cidade de refúgio foi de Deus, amém? A ideia foi de Deus, por quê? Porque a cidade de refúgio, o nome já diz, é um lugar onde o homicida que não matou por acaso, que não matou por querer, digo, não foi um crime premeditado, o cara estava cortando uma árvore, o cara pegou o seu machado, está lá cortando uma árvore, de repente ele bate, pá, pá, e numa dessas batidas, de repente a cunha, sabe o que é a cunha, né? Cunha é aquela paradinha que vai no machado, para o cabo do machado dar uma enxada, e o ferro do machado não cair. De repente numa dessas batidas a cunha cai, e quando ele bate, pum, o ferro do machado sai voando. E eu imagino o homem olhando o ferro do machado voando, pum, na cabeça de um amigo, ou do inimigo de outra pessoa, e a pessoa vem a morrer. Deuteronômio 19 fala isso, e a pessoa vem a morrer involuntariamente, acidentalmente, mas mesmo assim, no Antigo Testamento eles eram bravos, né, velho? Imediatamente a família, os amigos, aquela pessoa que foi a vítima do acidente, vai atrás da pessoa que estava usando o machado, cujo machado quebrou e acertou aquela pessoa. E a Bíblia fala que existiam 6 cidades, dispostas estrategicamente, 3 de um lado do Rio Jordão, do lado oriental, e 3 do lado ocidental, 3 dentro da terra prometida e 3 fora, 3 na época de Moisés, mais 3 na época de Josué, todas as 3 nas montanhas, e sempre 6 cidades estrategicamente colocadas para serem perto para todos. Essas cidades são o símbolo da igreja local, amém? A igreja local tem que estar posicionada para que todos tenham acesso livre. Portanto, a nossa igreja no centro, perto do terminal central, o principal terminal, para todos terem acesso. Futuramente a obra vai crescer, porque Jesus é o autor da obra. A Bíblia fala que Deus dá o crescimento, amém? Paulo falou, eu plantei, Apolo regou, e Deus deu o crescimento. O Senhor dá o crescimento. Vamos abrir livre em Jesus em vários bairros, para que, como as cidades de refúgio, haja uma igreja perto da sua casa, perto da tua família. Você não precisa de carro, bicicleta, moto, helicóptero, você possa ir tranquilo para a igreja. Então a cidade de refúgio é um exemplo maravilhoso da igreja local, localizada perto das pessoas. E 6 igrejas, Jesus é a 7ª. Em Apocalipse, João vê Jesus no meio dos 7 candeeiros de ouro, e o Senhor fala assim, João fala, os 7 candeeiros de ouro são as 7 igrejas. Para cada igreja, Jesus trouxe uma palavra. Ele podia ter trazido um sermão para todas as igrejas, considerando a igreja uma só, não. 7 igrejas no Apocalipse, 7 palavras diferentes. Cada igreja tem a sua história, cada igreja tem a sua direção, cada igreja tem a sua maneira de servir, cada igreja tem a sua maneira de adorar. O Senhor tem a multiforme graça de Cristo, amém? Porque Deus quer que todo mundo se ache, todo mundo encontre a igreja que Ele gosta, todo mundo encontre a igreja que Ele se sinta bem. E nós queremos que você se sinta muito bem aqui, receba a palavra de Deus, a presença dEle, e veja que aqui no nosso meio, quem está no meio é Jesus, amém? Nós somos todos atores coadjuvantes, quem brilha aqui é Jesus. A Ele toda honra, louvor e glória, aleluia, glória a Deus, glória a Deus.
Aqui você vai ouvir Jesus, o que ele faz, o que ele fez, o que ele fará. Ideia de Deus. A ideia foi do Senhor, não foi do homem. Presta atenção nisso. Sofonias, parece sanfona, né? Mas existe na Bíblia, sofonias, que fica entre Abacuque e Ageu. Piorou para alguns, né? Aleluia. Sofonias 1:12. Naquele tempo, Deus falando, olha só, Antigo Testamento, as coisas eram diferentes. Depois da crucificação as coisas mudaram. Naquele tempo, esquadrinharei a Jerusalém com lanternas e castigarei os homens que estão apegados à borra do vinho. Meu, borra do vinho. Na outra tradução que eu tenho lá em casa, que é aquela das melhores, as palavras-chave do grego e do hebraico, meu, naquela tradução está o seguinte: estão apegados às escórias do vinho e dizem no seu coração, pessoas que de tanto beber estavam embriagadas e já estavam ali na escória do vinho, creio que já misturado com vômito. A palavra no hebraico é muito forte, é escória, realmente sujeira, imundície. E dizem no seu coração, o Senhor não faz bem, nem faz mal. O pensamento daqueles homens é, o Senhor não faz bem, nem faz mal. Ou seja, neutralizaram a ação de Deus. Muitas pessoas, algumas pensam mal do Senhor. 1 Reis 18:21. Então Elias se chegou a todo o povo e disse, até quando cocheareis, manqueareis, estareis mancando, digo, entre dois pensamentos? Se Baal é Deus, serviu. Se o Senhor é Deus, serviu. Então, durante toda a história da humanidade, durante toda a história da igreja, sempre Satanás quer tentar fazer as pessoas duvidarem de Deus, estarem cocheando entre dois pensamentos. O primeiro pecado citado na Bíblia, e tem a doutrina da primeira menção, Law of First Mention, que você procura na internet. Em português está difícil de achar, mas se você sabe inglês, Law of First Mention, lei da primeira menção. Todas as vezes que uma coisa está mencionada pela primeira vez na Bíblia, olhe que tem muita revelação, muita coisa ali para você aprender. A primeira vez que aparece o ato pecado, não a palavra pecado. A palavra pecado vai aparecer em Gênesis 4, quando Deus fala para Caim, Caim, o pecado jaz à porta, está sobre ti o poder de dominá-lo. A primeira vez que a palavra pecado aparece, Deus falando, ele jaz à porta e você tem domínio sobre ele. Amém? Já colocando o pecado na posição dele, debaixo do pé da igreja. Pois o diabo é o príncipe, aquele que peca desde o princípio, o pecado é do diabo e o debaixo está debaixo dos nossos pés. Amém? Mas a primeira vez que aparece o ato foi quando Satanás incorporou-se na serpente e fala para Eva, o que Deus disse mesmo? Vou parafrasear, o que Deus disse mesmo? Ele disse para não comer das árvores. Olha só, Deus falou, Adão e Eva, vocês comerão livremente de todas as árvores do jardim, mas da árvore do entendimento do bem e do mal, não comam. Satanás pega e muda e faz assim, ó. Deus falou que vocês não podem comer da árvore do entendimento. Deus falou que vocês não podem comer das árvores. E Eva entra na de Satanás, ela é enganada e ela fala, o Senhor falou que nós não podemos comer nem tocar na árvore do entendimento do bem e do mal. Deus falou, comam livremente, ela não falou livremente. O Senhor falou, não comam da árvore do entendimento do bem e do mal. Ela falou, nem tocar. Então eu creio que Adão pega um daqueles frutos, encosta em Eva, estou tocando em ti, não aconteceu nada. Então Eva é engodada, enganada e come do fruto do bem e do mal, e ela peca juntamente com Adão, e eles são expulsos do jardim do Éden, do paraíso. Satanás sempre vai fazer você pensar errado do teu Deus. Vamos lá, Isaías 1:5, porque eis de ainda ser feridos, visto que continuais em rebeldia, toda a cabeça está doente e todo o coração enfermo. Então Deus viu que as pessoas estavam enfermas na sua cabeça. Eles estavam pensando mal de Deus, eles estavam julgando Deus, estavam até colocando Deus numa posição de réu. Jeremias 29:11, eu é que sei
que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Amém? Deus agora se expressa, o pensamento que eu tenho a respeito de vocês são pensamentos de paz, mas mais uma vez nós precisamos estudar e precisamos correr atrás. No hebraico, paz vem da palavra, no hebraico paz é shalom, e shalom, você já cantou, né? Shalom Adonai, shalom, shalom Adonai. Lembra daquela música que a gente cantava nas antigas? Faz tempo. Shalom, shalom significa segurança, bem-estar, felicidade, saúde, prosperidade, alimentação, favor, segurança, descanso. Tudo isso está na palavra shalom no hebraico. Então o Senhor falou: os meus pensamentos sobre vocês são de saúde, prosperidade, bem-estar, segurança, alimentação. Ou seja, Deus quer o melhor dos melhores para nós. Deus quer nos fazer o bem. Olha só, versículo 12 do mesmo capítulo 29 de Jeremias. Então me invocareis, passareis a crer, a orar a mim, e eu vos ouvirei. Então, quando vocês descobrirem que a minha vontade é fazer o meu favor para vocês, vocês me ouvirão. Vamos dar um tempozinho, Bidu? O ar-condicionado tá estranho. Tá todo mundo se abanando, vocês estão com calor? Então a parada é a seguinte: vamos dar um break e vamos arrumar o ar-condicionado. Bota todos no 24, tá quente, amor. Tá quente, o pessoal tá se abanando. Então, escutem só. Amém? Queridos, vamos lá. Amém. Enquanto os ar-condicionados são arrumados, eu quero... vocês viram essa semana na Sara Brasil FM? Sara Brasil FM é uma rádio maravilhosa, que tivemos programa há muito tempo. Se Deus quiser voltaremos, ou teremos a nossa rádio. Glória a Deus. E ontem, num programa, um cara falou assim: lá na nossa igreja a gente fez uma pergunta lá, ninguém respondeu, o livro não vai ser entregue porque ninguém acertou quando um coral venceu uma batalha. Coral que venceu uma batalha? Pim! Segundo Crônicas, capítulo 20, versículo 21. E os levitas iam na frente do exército, louvando ao Senhor. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E todo o exército inimigo foi derrotado. Ninguém acertou, velho. Ninguém acertou. E na hora eu me lembrei: pô, isso aí a gente fala para os levitas, na igreja, os levitas sabem. E aí ele falou assim, ó: então agora vamos saltar mais um versículo e perguntar onde está. Jesus chorou. Jesus chorou. Todo mundo sabe, né? João 11:35. Jesus chorou lá na frente do túmulo de Lázaro, quando ele viu Maria e Marta, aquela comoção toda. E aí o cara mandou uma, brother. Ele falou assim, ó: olha, eu quero saber onde está escrito Jesus chorou, mas não vai procurar no Google. Não vale procurar no Google. Esses de outro, viu, às vezes, pra que pretinho básico? Pra que pânico? Se tem a Sara, às vezes, né, velho, às vezes os caras são muito comédia. Os caras falam assim: a irmã Maria tá vendendo cupicaque. A irmã Maria tá fazendo os cupicaque lá, que é a coisa mais gostosa do mundo. Cupicaque. Vou botar no Google. O que é cupicaque? Google. Dois caras, meio atrapalhados, meio feio, meio esquisito, estavam conversando embaixo da Praça 15. Um perguntou para o outro assim: rapaz, estou precisando tirar um dinheirinho no caixa eletrônico. O outro falou assim: por que tu não vai? É que eu estou sem dinamite. Que coisa, né, brother? Que coisa feia, né, brother? Enquanto eles arrumam o ar-condicionado e quando o calor vai indo sendo dissipado. Agora lançaram a lei seca, né? Lançaram a lei seca, a rapaziada tá atrapalhada lá fora, o mundo é norte, né? E aí o cara falou: rapaz, agora tá difícil, né? Mas quando eu bebia, eu me sentia que a minha beleza aflorava. É mesmo, cara? Ah, rapaz, eu bebia, a minha mulher chegava assim: bonito, hein? Rapaz. Que coisa séria. Na vida tudo é relativo, brother. Na vida tudo é relativo. Um cabelo na cabeça é pouco, mas na sopa é muito. Vamos voltar? Vamos voltar? Vamos voltar ao planeta Terra? Vamos voltar? Não, tem mais uma aqui muito legal.
Muito legal. O cara comprou um espelho, brother. Comprou com o pessoal da oficina G3. Os homens e seus espelhos mágicos. Lembra da oficina G3? Ele comprou aquele espelho mágico da oficina G3. Mandou buscar pelo Google. Descobriu lá no Google. E veio o espelho mágico. E ele falou: espelho, espelho meu. Existe alguém mais belo do que eu? Ah, quando parar de rir, você responde, ó. É demais, né? Ó. É demais. Não entenderam? A piada ou eu falando? Aleluia. Vamos lá? Vamos lá? Vamos voltar? Vamos voltar? Vamos voltar? Vamos voltar, vamos voltar. Vamos voltar para a palavra. Vamos voltar para a palavra. Glória a Deus. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Diz a Reader Digest, seleções do Reader Digest, que rir é o melhor remédio. Não é, é o segundo. Jesus é o melhor remédio, amém? Mas o Senhor, Ele foi ungido com óleo de alegria mais que seus companheiros. Eu creio que Jesus vai contar algumas para nós do céu, amém? Ele deve ter umas invocadas para contar para a gente. Aleluia, glória a Deus. Que pensamento você tem de Deus? Quem é que fez a tua cabeça? Qual foram as mensagens que você ouviu? Os livros que você leu? Os testemunhos que você ouviu? E como é que você pensa? Como é que você imagina que Deus é hoje? A Bíblia fala que Deus é amor, que Deus é misericórdia, que Deus é bondade. A Bíblia fala que, em Deuteronômio fala, Moisés fala: Senhor, eu quero ver a tua glória. E Deus fala para Moisés: farei passar diante de ti toda a minha bondade. Então a glória de Deus é a sua bondade. Se falaram para você mal de Deus, se falaram que Deus é vingativo, que Deus é cruel, você está completamente enganado. Deuteronômio 28, 68. Em Deuteronômio 28, a primeira parte do capítulo, tem as bênçãos da obediência. A segunda parte são as maldições da desobediência. Todas elas Jesus levou na cruz e para nós só sobrou a bênção. Amém? E então, Deuteronômio 28, 68, o último versículo do capítulo. Sereis ali oferecidos para venda como escravos e escravas. Serei ali oferecidos para venda como escravos e escravas aos vossos inimigos, mas não haverá quem vos compre. A última maldição para a desobediência de qualquer um dos itens da lei era no final ser vendido como ser colocado como escravo e como escrava e ninguém comprar. Mas um dia veio do céu e nasceu entre nós Emanuel, Deus conosco. E com 30 anos de idade ele começa o seu ministério. E com 33 anos ele está pronto para ir àquela cruz. E em 1 Coríntios 6,20: porque fostes comprado por preço, agora pois glorificai a Deus no vosso corpo. Amém? Ninguém queria nos comprar. Nós não valíamos nada para ninguém. Mas para Jesus nós sempre fomos, somos e seremos muito valiosos. Ele nos comprou com o seu sangue. Amém? Glória a Deus, o preço mais alto. Jesus te comprou, meu irmão. Olha o que você deve pensar de Deus. Ele te amou primeiro. Você já escutou aqui na Bíblia, a gente menciona muitos versículos que a gente estava desacostumado a ouvir, como o versículo que fala: nisto consiste o amor. 2 pontos. Não em que nós o tenhamos amado, mas que Ele nos amou e entregou o seu Filho por nós. Nisto consiste o amor, que Ele nos amou e entregou o seu Filho por nós. Não que nós o tenhamos o amado, mas Ele nos amou primeiro. Presta atenção. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Versículo seguinte: então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Depois de crer que Deus deseja paz, prosperidade, saúde, vitória para mim, e tudo que eu desejar Ele quer suprir para mim e me dar, então, por causa dessa iniciativa maravilhosa de Deus, então eu começo a invocá-lo. Amém? Quando Pedro estava no começo dos evangelhos, pescando ainda com André, com seu irmão, na sua firma de pesca, Jesus aparece, prega a palavra, fica no barco de Pedro, prega a palavra e depois fala: Pedro, você vai pegar o barco, vai até fora e lança a rede à direita. Senhor, carpinteiro de Nazaré, estás falando com um pescador profissional, mas sob a tua palavra lançarei as redes. E Pedro vai e faz o que o Senhor pediu. A Bíblia fala que o barco encheu, veio outro barco e encheu. Pedro volta para a terra com aquela abundância de peixes, 2 barcos lotados, quase afundando. E a Bíblia fala que quando Pedro chega na terra, ele se prostra e fala: Senhor,
aparta-te de mim que sou homem pecador. A primeira coisa foi a bondade de Deus, depois o arrependimento. Amém? E a Bíblia fala em Romanos, a bondade de Deus é que nos conduz ao arrependimento. Quando você descobre que o Senhor é bom, e que a sua misericórdia dura para sempre, e que Ele te amou primeiro, e que Ele te escolheu primeiro, e que Ele sempre teve a iniciativa, a Bíblia fala, nós somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou primeiro, amém? Quando você descobre que você é amado, que o Pai te ama, o Pai tem o melhor para ti, aí você começa não a ficar desleixado, não a ficar jogado, aí você começa a se consagrar, aí você começa a invocar ao Senhor, aí você começa a santificar, porque você se sente amado, então o amor de Deus é derramado no teu coração, pelo Espírito Santo, e você vai ficando melhor e melhor, porque o primeiro, aquele que fez tudo, aquele que te escolheu, o Senhor sempre partiu na frente. Esse é o pensamento que o Senhor quer que nós tenhamos. E agora, Josué começa a relatar a bênção das cidades. Vamos ver isso agora. 6 cidades designaram, pois, solenemente: Guedes na Galileia, Siquém, Hebrom, Bezer, Ramote e Golã. Na palavra de Deus, você sabe, se você não sabe, aprenderá agora. Os nomes têm um significado. Os nomes das cidades, dos personagens, das tribos são citados não para que a Bíblia seja um livro grosso, não. Mas todos eles têm um porquê, têm uma razão, têm uma revelação. Vamos lá, escute com toda atenção, fique ligado agora, que é muito precioso. Quedes significa santuário. Quedes vem da palavra Kadesh, que vem da palavra Kadosh. Lembra que tem uma banda chamada Kadosh, que é santo. Quedes é santidade e Quedes é santuário. Siquém significa ombro. Hebrom, lembra Hebrom, quando Caleb vai com a sua família e com seu exército e toma Kiriat Arba e transforma em Hebrom? Hebrom significa aliança. Bezer significa fortaleza. Ramote significa exaltar, elevar nas alturas. E Golã significa um lugar que você se sente guardado, e guardado com júbilo, com alegria. Pois nas colinas de Golã, onde foram realizada a Guerra dos 6 Dias, que Israel teve uma vitória fantástica, aquela famosa Guerra dos 6 Dias, as colinas de Golã. Em Golã é feito um dos melhores vinhos de toda a Europa, de todo o Oriente Médio, digo. Golã, então os vinhos ali são famosos, o vinho que alegra a alma do homem. Então Golã, guardar com júbilo por causa da alegria que o vinho provoca na alma do homem, o vinho que alegra a alma do homem. Santuário, ombro, aliança, fortaleza, exaltar e guardar com júbilo. Olha só, os nomes das 6 cidades de refúgio, colocadas em ordem de descrição de Josué. Olha a mensagem que o Senhor te traz: santuário, ombro, aliança, fortaleza, exaltar, guardar com júbilo. Um santuário é o seu ombro, oferecido em aliança, uma fortaleza para nos erguer bem alto e nos guardar com júbilo. Aleluia, amém? Vou ler de novo para você. E você, meu Deus, é verdade. Um santuário é o seu ombro, oferecido em aliança, uma fortaleza para nos erguer bem alto e nos guardar com alegria. Aplauda o Senhor, pois esse é o pensamento do Senhor em teu favor. É isso que Ele pensa de você. Eu quero que você venha para a minha cidade de refúgio, para o meu santuário, venha para o meu ombro. Eu ofereço uma aliança, uma fortaleza, te ergo bem alto para te guardar com alegria. Nessas cidades, nós acabamos de ler, o cara estava cortando alguma coisa, o ferro do machado soltava, matava alguém, e o cara fala: morreu, a família dele está indignada, os amigos querem te pegar. Ele saía correndo, diz a palavra, ele saía correndo, batia na porta da cidade de refúgio, vinha um ancião, ele explicava: eu estava cortando lá, o ferro do machado bateu na cabeça da pessoa, ela morreu, e agora eles querem cobrar vida por vida, olho por olho, dente por dente. O ancião botava essa pessoa para dentro e ela ficava guardada ali. Isso era a atuação na cidade de refúgio. Mas Jesus, isso era a sombra do que viria a acontecer através de Jesus. Faça de conta que isso aqui é uma ovelha. Faça de conta que é uma ovelha. Faça de conta que isso é um microfone. Não. No Antigo Testamento eu tinha que correr
saí correndo, imagina os caras atrás de mim, e eu dando o maior pique para a cidade de refúgio, senão os caras iam me matar. O Novo Testamento, o Senhor Jesus, Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Ele veio ser aquele que pratica Lucas 15:5, achando a ovelha perdida, a centésima, põe-na sobre os seus ombros, cheio de júbilo. Jesus agora pega você, coloca você no seu ombro, cheio de júbilo. Ele leva você até a cidade de refúgio. Ele arranca você do império das trevas e transporta você para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Amém? No Antigo Testamento eu precisava me esforçar para correr para a cidade de refúgio para salvar a minha vida. Agora Jesus veio ao meu encontro, me arrancou do império das trevas e me transportou para o reino do Filho do seu amor, onde Ele me protege, onde Ele me cobre, onde Ele é o ancião, onde Ele é o sumo sacerdote. E agora o inimigo vingador, aquele que é nascido de Deus, não vive mais no pecado e o maligno não lhe toca. Amém? Aplauda ao Senhor Jesus, meu irmão, e agradeça que Ele te colocou dentro da cidade. Ele te colocou lá dentro. Mas o Antigo Testamento, repito, é uma sombra, é uma imperfeição da perfeição que viria em Jesus, pois só Jesus é perfeito. Nós lemos aqui que se o sumo sacerdote morresse, olha só, a palavra fala que habitará, pois, na mesma cidade, até que compareça em juízo perante a congregação, até que morra o sumo sacerdote que for naqueles dias. Então tornará homicida e voltará à sua cidade e à sua casa, a cidade onde fugiu. Imagina, se o cara chegava e passasse uma semana e o sumo sacerdote tivesse um mal súbito, parasse o coração, tivesse um AVC, o sumo sacerdote tivesse um piripaque, pum, morreu o sumo sacerdote. Ele teria que sair da cidade, e ainda as pessoas, parentes, amigos daquele que foi vítima do acidente do machado, estavam ainda quentes, estava ainda com sangue quente, e ele poderia correr o risco de ser apedrejado, morto. Hebreus capítulo 6, versículo 18. Forte alento tenhamos nós que já corremos para o refúgio. Jesus nos leva, a fim de lançar mão da esperança proposta, a qual temos por âncora da alma segura e firme, e que penetra além do véu, onde Jesus como precursor entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre. Amém? Nós temos um refúgio, uma cidade que é Jesus. Ele é o nosso sumo sacerdote, e ele falou para João na ilha de Patmos: estive morto, mas estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Jesus agora é eterno, agora o nosso sacerdote vive para sempre. Então agora nunca mais o homicida, o vingador do sangue poderá nos tocar. Aquele que é nascido de Deus não vive no pecado, e o maligno não lhe toca. O Senhor te protege, te guarda, te coloca no seu esconderijo, te coloca no seu aprisco. Você está dentro da bênção, da proteção do Senhor, em nome de Jesus. Amém? É aí que você está, é aí que Jesus te colocou. Então vamos renovar o nosso pensamento para aprendermos qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Os meus pensamentos para você são pensamentos de paz, pensamentos de prosperidade, pensamentos de saúde. Deus é tudo de bom. Quando Gideão perguntou: Senhor, eu quero uma prova, desculpe, Senhor, eu quero uma prova de que tu és comigo. O Senhor atendeu a Gideão, e Gideão fez, você lembra, né? Ele fez 2 provas com Deus. Ele pegou isso aqui, faz de conta que é lã. Ele pegou um pouco de lã que vem do animal, o animal simbolizando Jesus, o Cordeiro de Deus. Ele pega um pedaço de lã, um pouco de lã, e coloca no seu gramado, no seu quintal, e fala: Senhor, amanhã pela manhã, se esse novelo de lã estiver encharcado e toda a grama ao redor seca, eu sei que é o Senhor que está comigo e eu vou ter vitória. Gideão vai para casa, eu creio que tem dificuldade para dormir aquela noite pela expectativa. Acorda, vai até o seu jardim, anda pela grama seca, pega aquele novelo de lã que está encharcado, e a Bíblia fala que ele pega uma taça e coloca toda aquela água dentro da taça, espreme o novelo de lã.
A Bíblia fala que pela palavra de 2 ou mais testemunhas todo fato seja verdadeiro. E Gideão fala: Senhor, eu preciso de uma segunda confirmação tua. Nessa noite eu colocarei o novelo de sangue de lã que está seco novamente, colocarei no mesmo lugar. E amanhã, que toda a grama ao redor esteja encharcada e o novelo de lã esteja seco. Gideão vai dormir e acorda, vai de repente de pijama, descalço, no seu chinelo, vai, se molha toda, a grama está encharcada. E ele pega o novelo e está seco. Meu irmão, Jesus é o novelo de lã, aquilo que veio do animal, o Cordeiro de Deus. Jesus, quando chegou nessa terra, ele estava encharcado, cheio da unção, cheio de poder, cheio de autoridade, cheio de tudo que é bom. E a Bíblia fala que naquela cruz ele se esvaziou para encher todos nós que estávamos ao redor secos. Amém? Jesus te enche, Jesus te abençoa, Jesus te cura, Jesus te prospera, Jesus te liberta. E ele quer que você beba da água dele, que você receba dele, que você beba cada dia e coma dele, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, aleluia. Receba unção, receba poder, receba autoridade, fruto do Espírito, dons do Espírito. Pedi, dar-se-vos-á, batei, abrir-se-vos-á, buscai e achareis. O Senhor quer ser que você receba dele, que você peça para ele, amém? O apóstolo Paulo falou: melhor é dar do que receber. Ele estava falando sobre Deus. Deus é um Deus dadivoso. Deus é um Deus que tem toda sorte de bênçãos, suprimento para toda necessidade. Então peça e receba. Creia num Deus que quer te enriquecer, te abençoar, te prosperar, amém? Aquele homem que chegou na cidade de refúgio, ele chegou com a roupa do corpo. Ele saiu correndo, ele não podia passar em casa, pegar uma mala, fazer uma mala, não, ele tinha que sair correndo no lugar do acidente, ir até a cidade de refúgio mais próximo, bater na porta, explicar a sua situação, entrar. E ali dentro ele era tratado como alguém honrado. E ali ele chegou com a roupa do corpo, de repente com a roupa suada, a roupa que ele estava trabalhando, a roupa que ele estava cortando lenha com machado. Ali, é claro, ele ganhou roupas para usar. A Bíblia fala que o Senhor nos dá vestes novas, para que nós possamos entrar na festa. Como o filho pródigo recebeu as roupas e foi colocada música e dança, foi matado o bezerro cevado, e o filho pródigo participou da festa com roupa nova. Lá na parábola, outra parábola fala que um certo homem estava na festa sem as vestes apropriadas e foi colocado para a rua, simbolizando Satanás, que foi expulso do céu. Mas todos que estavam ali estavam com as vestes da festa. Eu e você temos vestes que o Senhor deu. Os levitas que habitavam naquela cidade, o sacerdote que habitava naquela cidade, compartilhava a sua roupa com aquele homem que tinha chegado ali por causa daquele pecado. Mas abrindo um parênteses, aquele homem estava ali como todos que estariam ali, estrangeiros ou judeus, por causa de um pecado que foi involuntário, não foi proposital, foi um acidente. O que Jesus falou quando ele estava sendo crucificado em Lucas 23:34? Contudo, Jesus dizia na cruz, pendurado na cruz, crucificado, antes de morrer, Jesus fala assim: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Você já parou para pensar? E eu te digo, a graça é a melhor educadora que existe. Vários textos que nós estávamos assim, passando batido, nós não sabíamos o porquê daquela declaração. Agora nós sabemos. Na cidade de refúgio, só entrava quem tinha cometido um pecado, um crime involuntário. E Jesus olhou para nós, lembrou da cidade de refúgio, olhou para o céu e falou: Pai, eu quero dizer para ti, Pai, perdoa-lhes, porque o pecado deles é igual ao do homicida que matou por acidente. Pai, eles sabiam, os judeus sabiam que Jesus era Jesus, o Império Romano sabia que ele era o Filho de Deus. Lembra o centurião fala: esse verdadeiramente é o Filho de Deus. Os judeus sabiam em quem e no que eles estavam fazendo, eles estavam querendo destruir Jesus. Eles sabiam que Jesus era o Messias, eles sabiam tudo, mas por causa da lei, da dureza do coração, eles mataram. Veio para os seus, mas os seus não o receberam. Eles sabiam, e Jesus pega e fala: Pai, como irmão mais velho, como sacrifício, eu te digo, perdoa-lhes, porque eu declaro que o pecado deles, eles não sabem o que fazem.
para que eles sejam incluídos como aqueles que vão ser aceitos na cidade de refúgio, pois a cidade de refúgio a pessoa tinha que explicar: o meu crime foi involuntário, não foi proposital. Jesus falou: tudo que eles fizeram, eu declaro, eles não fizeram por querer, eu assumo a culpa. Uhul! Glória a Jesus, amém. Tudo que Jesus fez foi em nosso favor. Eles não sabem o que fazem, então eles podem entrar na cidade de refúgio. Você já parou para pensar nisso? A graça, o amor de Deus. E quanto mais dessa graça eu recebo, quanto mais dessa graça eu conheço, mais santificado, mais consagrado eu me torno. Amém? Mais consagrado, mais santificado. Imagine esse homem dentro da cidade de refúgio. Ele olhava para o sumo sacerdote e dizia: obrigado. Ele olhava para os anciãos: obrigado. O cara desse ia querer pecar dentro da cidade de refúgio? O que ele ia querer fazer ali dentro errado? Ele já estava ali pela misericórdia, ele já estava ali pela graça, ele estava ali por um favor imerecido de um Deus que inventou uma cidade de refúgio para pessoas como ele. E nós estamos na cidade de refúgio sendo culpados, mas o Senhor fala: não lhes impute esse pecado, eles não sabem o que fazem. Nós estamos na cidade de refúgio, guardados pelo Senhor, amados, abençoados. E a Bíblia fala: não ameis o mundo, nem o que no mundo há, porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Não é aquele que ama o mundo, que sai por aí pecando, queimando filme, é porque ele não ama o Pai. Não. Nós lemos errado há muito tempo. Aquele que ama o mundo é porque o amor do Pai ainda não está nele. Ele ainda não foi avisado, ele ainda não foi doutrinado, ele ainda não foi ministrado de que o Senhor ama ele, abençoa ele, cuida da vida dele, quer paz, prosperidade, saúde para ele. Ele pensa que Deus é um Deus vingativo, ele pensa que um Deus é um Deus distante, mas Deus é Emanuel, Deus conosco. Quanto mais você recebe, quanto mais você aprende do amor de Deus, menos você quer andar no mundo, amém? Olha só que coisa interessante, principalmente para a galera jovem que está aqui, que são todos, amém? Vamos ver um jovem que aprendeu que é amado por Deus, e um jovem que ainda não aprendeu que é amado por Deus. Ele acha que tem que conquistar Deus, e não que ele foi conquistado por Deus, que Deus o amou primeiro. Um jovem que pela manhã, ele acorda, faz a sua oração, lê a sua palavra, lê a Bíblia, maravilha, glória, oh Jesus, obrigado, porque a oração, senti a tua presença na oração da manhã, como Davi, Salmo 5, versículo 3, Senhor, pela manhã apresenta aqui a minha oração, espero no Senhor, renova as forças, e ele leu a palavra é medicina, a palavra nos dá saúde, a palavra nos revigora, e ele sai de casa, sentindo a presença do Senhor. Ele está indo para o trabalho dele, mas aquela madrugada colocaram um outdoor de um novo perfume, de uma nova fragrância, e a mulher que faz propaganda daquele perfume está quase como veio ao mundo. E aquele jovem passa pelo outdoor, e um outdoor novo, ele olha, aí ele olha de novo, aí o diabo fala: pecou porque olhou de novo. Mas daí ele fala assim: olhar é olhar porque olhei. Aí vem a tentação: se eu olhar de novo, é pecado? Não é pecado. Ser ou não sereis a questão. Ai, Baibia, tá ligado, companhia. E agora, o que foi? O que eu faço? Aí ele fala: parada é a seguinte, eu acho que eu pequei. Tudo aquilo que eu senti hoje de manhã, toda aquela alegria, aquela paz, se finiu. Daí já vai embora, cabisbaixo, e aí fala assim: olha, toda semana é a mesma coisa, acordo, me consagro, mas ando na rua, se eu vejo um padre de batina, eu já fico atrapalhado. Se eu vejo um escocês, eu já fico meio esquisito com o seu kilt, não posso ver uma saia. E estou atrapalhado, e quer saber, eu não consigo mesmo. E aí um abismo chama o outro, e aí ele vai pro final, e aí ao invés de olhar, ele vai pro adultério. O jovem que tem sido doutrinado da maneira não correta. Um jovem que conhece a graça de Deus, um homem, uma mulher que conhece a graça de Deus, da mesma maneira acorda, ora, lê a palavra, come on, let's go. Esse é o dia que o Senhor fez, vamos nos alegrar nele, glória a Deus, e sai de casa, e passa pelo mesmo caminho do outro, e vê o mesmo outdoor, no mesmo dia, ele olha, outdoor novo, essa segunda aí não foi muito crente, essa segunda aí foi meio estranha. Senhor,
eu não sei se da tentação passou do limite e virou pecado, mas Senhor, se eu pequei, muito obrigado, porque o Senhor já me perdoou na cruz do Calvário, e nada me separará do teu amor. Eu continuo andando de cabeça erguida, te agradecendo, porque esse pecado, se foi, já foi perdoado, e então ele sai, não para outro abismo, mas ele vai de glória em glória e de fé em fé, porque o Senhor veio para perdoar, amém? Veio para justificar e veio para fortalecer. E então, em nome de Jesus, o Senhor é aquele que te dá força. Aí a gente ensina muito assim, né? No momento do perrengue financeiro, da tribulação financeira, declara: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele dá aos seus amados até enquanto dorme. O Senhor abrirá as janelas do céu. Vai declarando, velho. Quando você vem uma enfermidadezinha, o nariz fica meio entupido. Pelas suas pisaduras fomos sarados. O Senhor morreu pelas minhas enfermidades. Em nome de Jesus, meu corpo é templo do Espírito Santo. E você combate a enfermidade, crie, por isso falei, combate o perrengue financeiro, declarando promessas do Senhor. Quando você é vítima de uma tentação, da mesma forma que você luta contra a falta de recurso, como você luta contra a enfermidade, e o Senhor te dá vitória, você luta contra o pecado dizendo: já foi levado na cruz. O Senhor já morreu por ele. O sangue já levou, e eu não vou ficar nessa doença e ficar mais doente. Se o pecado me machucou, o Senhor me curou, e eu vou andar para frente, e não vou olhar mais para esse outdoor, vou olhar para Jesus, autor e consumador da minha fé, e não vou mais me entristecer, eu vou me alegrar no Senhor, porque o Senhor colocou a ovelha e saiu com júbilo, amém? Glória a Deus, aleluia, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Ele chegou na cidade de refúgio, ele chegou de Monza e de escorte. Monza abanando e um escorte nas pernas. Ele estava no mato, né, velho? Estava no mato cortando árvore. Chegou lá sem nenhum machado, Monza e escorte. Monza 89 e escorte 75. Ele não tinha comida. Ele chegou lá, ele ia comer a comida dos sacerdotes. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Jesus falou: alimente-se de mim. Aquele que comer da minha carne e beber do meu sangue tem parte comigo. Para encerrar, o que está acontecendo ao redor do mundo? O que está acontecendo com as igrejas, com o evangelho? As pessoas estão voltando ao primeiro amor e à prática das primeiras obras do apóstolo Paulo e comendo novamente da árvore da vida. Amém? Jesus é a árvore da vida, e nós estamos comendo da árvore da vida, que é Jesus, não mais da árvore do conhecimento do bem e do mal. O conhecimento do bem e do mal, ele me faz ver que eu sou um falido, que eu sou um quebrado, mas que pelas minhas forças eu vou tentar agradar a Deus. A árvore do entendimento, a árvore da vida, me faz ver que Jesus é o Senhor, e quando Deus olha para Jesus, Ele me vê em Jesus, Ele me vê em Cristo. O apóstolo Paulo fala: nós estamos em Cristo, somos novas criaturas. O sumo sacerdote, antes da cidade de refúgio, ele estava ali também no templo, e ele recebia uma pessoa trazendo um animalzinho. Tem muita gente nova para você escutar isso, é muito legal, nossa galera já sabe, mas tem que saber cada dia mais. Quando um pecador em Israel vinha, ele trazia um animal pelo seu pecado, e ele apresentava para o sumo sacerdote o animal, e o sumo sacerdote olhava e via o semblante do homem caído, mas o sacerdote ia examinar o que? O animal. Examinava, via se não tinha pata quebrada, olho vazado, se não tinha mancha, mácula, rúcula. Uma vez ele tinha andado no mato e pegou uma rúcula, né? E veio um pedaço de rúcula. Ele olhava o animalzinho, vendo se não tinha rúcula, agrião, radiche. Devia ter no bucho, no estômago do animal, devia ter, ele devia comer essas folhas verdes. Aí ele examinava o animal. Ele examinava o animal e dizia: apto, esse animal serve para o holocausto. Ele serve como sacrifício pelo teu pecado. O animal é perfeito, tu és imperfeito. O sacerdote olhava para o animal. Amém? Para que o sacerdote olhava? Para o... Olha o reloginho. Amém, glória a Deus. Aleluia. Vocês vão dormir em casa. Segura. O animalzinho estava ali perfeito. O sacerdote cortava a cabeça, o pescoço do animal, derramava o sangue sobre o altar, carneava o animal, assava a carne, e o homem ia embora, só
vendo a fumacinha e o cheiro de churrasco. E ele saía de cabeça erguida, porque o animal dele foi aceito pelo sacerdote. Jesus é o Cordeiro de Deus. Quando Deus olha para você, Ele vê Jesus como sacrifício perfeito pelo teu pecado. Amém? Ele olha para Jesus, Ele não olha mais para você, Ele olha para Jesus. E então nós também devemos olhar para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Por isso agora, meu irmão, alimente-se de Jesus. Não se alimente mais da árvore errada, se alimente da árvore da vida. Quando nós comemos de Jesus, os nossos olhos se abrem. Para encerrar, lembra que no jardim do Éden, Adão e Eva comeram da árvore do entendimento do bem e do mal, e se lhes abriram os olhos, e eles viram que estavam nus, e ouvindo Deus se esconderam. A única coisa que faltava em Adão e Eva na criação, Deus criou Adão e Eva 99%. Uma coisa faltava: abrir os olhos espirituais. E Deus colocou a árvore do entendimento e a árvore da vida. Se eles comessem da árvore da vida, que é Jesus, eles teriam os olhos abertos para olharem para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Mas eles olharam para a árvore do entendimento do bem e do mal e comeram dela, e se abriram os olhos, eles olharam para eles. Vimos que estávamos nu, tivemos medo e nos escondemos. Quando você olha para você, quando você olha para as tuas atitudes, os teus atos, e fica como aquele do espelho mágico, e fica olhando, existe alguém mais belo do que eu? Oh, você para de rir e fala, não. Quando você olha para você, você não flui, não acontece. Você tem que olhar para Jesus. Amém? Não olhe para a tua obediência, olhe para a obediência de Jesus, que foi fiel até a morte e morte de cruz. Não olhe para a tua consagração, olhe como Jesus se consagrou a Deus durante todos os dias da sua vida. Não olhe para a tua performance, olhe para Jesus. Ele é autor e consumador da tua fé. E quando você olhar para Ele, você vai começar a ser como Ele é. Amém? Assim como Ele é, nós também somos esse mundo. O segredo é esse. No passado nós olhávamos para nós olhávamos um para o outro. Agora fomos acordados e os nossos olhos se abriram e nós olhamos para Jesus. E aí, no caminho de Emaús, o casal Clopas estava andando, Jesus se coloca do lado deles, vai trazendo as escrituras, e eles param numa estalagem, que era onde eles moravam, lá em Emaús, e o casal convida Jesus, pois o sol estava se pondo, Jesus para entrar na casa deles, e Jesus se senta na mesa, e ele estava na hora de comer. Jesus parte o pão e dá para eles, e a Bíblia fala que eles o reconheceram no partir do pão. Os olhos de Adão e Eva se abriram para eles quando eles comeram da árvore do entendimento do bem e do mal. Quando aquele casal comeu do pão que era Jesus, que Jesus partiu, os olhos se abriram e eles viram que era Jesus. Quando você come, se alimenta de Jesus, os teus olhos se abrem. E aquele casal foi abençoado, porque a bênção da graça e a bênção de Abraão, uma renovação. De Jerusalém até Emaús, 10 quilômetros. Eles foram andando com Jesus, chegaram lá, era noite, e a Bíblia fala que Jesus desapareceu, e aquele casal voltou para Jerusalém na mesma noite, e no outro dia estava lá no cenáculo, onde Jesus apareceu novamente. Meu irmão, Jesus vai te renovar, Jesus vai se apresentar para ti, e Jesus vai te mostrar que você está dentro da cidade de refúgio, vestido por Ele, guardado por Ele, alimentado por Ele, preciosamente, abençoadamente. Amém?